Quais os segredos para uma pintura de boa qualidade? Olá, hoje vamos falar sobre segredos de pintura e nada melhor do que estar com um especialista, que é o Jorge Anders. Ele é supervisor técnico da Ilha Tintas, especialista em souvenir. Muito bem-vindo, Jorge. Obrigado, Miriam. Acompanhei uma palestra do Jorge que foi fantástica. Eu estava contando os dias aí para ele vir aqui para contar para a gente aí quando fala em tintas é um universo, né, Jorge? Realmente, Miriam. A tinta ela envolve muito mais do que só a pintura, né? Ela envolve tanto a preparação, materiais a serem usados, o mix de cada fábrica para você trabalhar sempre com a mesma resina, desde o começo da pintura até o final. Vamos falar um pouquinho aí sobre os condomínios, né? Que a gente sabe aí que a Assembleia está acontecendo essa época do ano, repintura, né? Os edifícios cada vez mais precisando aí se valorizar. Quais que são as principais dúvidas que você vê dos síndicos? Normalmente, o que a gente pega de dúvidas dos síndicos é sempre referente à qualidade dos produtos, a qualidade da tinta, a diferença de uma tinta e de outra, né? Principalmente quando a gente fala de acabamento, de resistência, de longevidade, né? Uma tinta acrílica, por exemplo, ela vai te dar proteção, ela vai te dar cor, ela vai te dar longevidade, né? Mas ela não vai esconder trincas, ela não vai esconder fissuras, né? Esse é o trabalho de uma tinta emborrachada. Emborrachado, que uma das principais dúvidas já seria essa, se você usa o acrílico fosco ou o emborrachado e qual que é a diferença entre elas? Exatamente, Emília. A principal diferença do acrílico fosco para o emborrachado é justamente essa. O emborrachado ele tem memória, ele tem elasticidade e memória. Então ele vai acompanhar o movimento das fissuras sem mostrar elas na primeira movimentação. E já o acrílico fosco não tem isso. O acrílico fosco, na primeira movimentação, ele já vai mostrar de novo a mesma fissura na parede. Jorge, e em relação também a texturas, porque assim, a gente sabe que existe uma tendência nas texturas. Eu gosto muito daquela textura projetada, que eu acho muito bacana. Em Curitiba, Paraná, a gente vê usando bastante. Aqui ainda está meio tímido, mas as pessoas estão buscando. E quais são as principais dúvidas quando se fala de textura? Miriam, referente a texturas, a principal dúvida que todos os síndicos, não só síndicos, como moradores de residências baixas também têm, é referente ao reparo, né? Porque a textura, ela fica bonita, ela tira todos os relevos do reboco, só que ela tem um grande problema quando você for fazer algum reparo, Não né? só em relação ao sol, principalmente por causa do sol, ou é mais pontual mesmo? Não, porque, por exemplo, assim, Miriam, a parede, depois que você faz uma textura, dentro de 2 ou 3 anos, ela pode apresentar alguma patologia que faça a textura ter uma bolha, ter um descascamento, né? E na pintura, você faz o quê? Você raspa toda a parede, você vai fazer toda a preparação e vai refazer a pintura. No caso da textura, você também vai fazer toda essa reparação, vai trabalhar com a textura, só que a textura, como vai ser uma outra pessoa aplicando, vai ser um outro método, um outro rolo, uma outra época, ela vai ficar o manchamento. Jorge, outra questão que a gente, né, como arquiteto também, de olho aí nas tendências, em Curitiba eu vejo muita pintura projetada. E há anos, a gente já utiliza em casas, e Balneário está meio tímido, mas a gente está vendo que os síndicos estão buscando conhecer. É realmente uma tendência? Estão aderindo isso nos condomínios? Falando em texturas, Miriam, a textura projetada, ela vai invadir esse mercado. Porque até então você tinha apenas 2 texturas como possibilidades de aplicação em área externa. Ou era a textura graph, que ela fazia aquele riscado na horizontal, ou riscado na circular. Tinha uma que pinicava, assim, não podia nem encostar a mão, que ela até arranhava o braço. Isso, essa é a segunda opção, que seria a textura de rolo. Só que o grande problema da textura rolada é que ela foi criada para imitar a textura projetada. Só que quando você aplica ela no rolo, dificilmente você consegue replicar no mesmo pano do prédio, nos andares subsequentes, a mesma textura, a mesma gramatura de massa. E isso faz com que mude o aspecto visual do prédio quando você olha de baixo para cima.
E é nesse ponto que entra a textura projetada. Por quê? Você consegue replicar a mesma qualidade no prédio de cima a baixo, e no caso do reparo, você consegue fazer um reparo pontual com a mesma textura. Dessa forma, tu consegue maquiar esses reparos do prédio. E na textura de rolo ou na textura graf, você sempre tem que fazer o pano todo. O pano todo. E aí, só para a gente ilustrar, a projetada, ela é uma máquina que vai projetar na parede, então é super rápido de fazer a aplicação. Eu vejo assim que às vezes é mais tempo para o pintor proteger os lugares do que propriamente a parte da pintura, né? Por exemplo, aqui na Condocasa, quando a gente teve a parte da projetada, foi super rápido e ganha tempo também. Na verdade, se tu for levar a consideração o tempo de execução, a projetada para a textura rolada, ela faz em um oitavo, um décimo do tempo. É muito rápido. O que mais vai levar tempo mesmo é o isolamento de janelas, ar-condicionado, enfim. O restante, a execução da textura, a projetada faz em um décimo do tempo. E a garantia é a mesma coisa? A mesma massa. É a mesma massa, todas elas são massas hidrorrepelentes. Todas elas têm alguns componentes nela que conferem essa propriedade à textura. Uhum. E aí, no caso, depois que passa essa pintura projetada, no caso, tem que passar um impermeabilizante ou não é obrigatório ou seria interessante para a durabilidade ser maior? Existe isso? Depois que você faz a aplicação da textura, ou projetada, ou rolada, ou até a mesma textura graf, você obrigatoriamente tem que passar um fundo para criar a ancoragem da tinta em cima da textura. A textura tem que ter um tempo de secagem, ela tem que ter um tempo de evaporação de gases, e esse tempo varia de fabricante para fabricante. Ele pode ir de 7 até 14 dias. Depois desse tempo que você faz a aplicação do fundo preparador e na sequência da tinta de acabamento. E aí, no caso, a tinta tem todos os materiais, do começo ao fim, desde a parte de tratamento de trincas, de fissuras. Existe algum apoio técnico também nesse sentido? Sim, a Eletintas procura trabalhar com todos os produtos, desde a preparação até a finalização da pintura dos mesmos fabricantes, para você poder ter o processo de pintura do fabricante. Como eu falei, a Souvenir, por exemplo, compra resina e com essa mesma resina ela faz selador, fundo preparador, massa e tinta. A Eucatex a mesma coisa, a Anjo a mesma coisa. E se você for trabalhar com selador de uma marca, textura da outra, tinta da outra, você vai estar diminuindo a resistência final desse produto. E a garantia também? A garantia, com certeza. A fábrica só dá garantia se você trabalhar com todos os produtos da marca. E todos os processos. Todos os processos. Outra situação que a gente vê que a fábrica ela está cada vez mais sustentável, né? Então, antigamente a gente via aqueles galões, né, de metal, assim, e agora já está vindo para o plástico. Tem essa questão de o que o síndico pode estar de olho ali nessa questão de... Porque existe até um mercado paralelo em relação a isso, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? A tendência de todos os fabricantes é partir para essa área sustentável. Né? Antigamente se usava muita tinta que tinha xileno, tolueno, benzeno, chumbo, mercúrio na formulação. Hoje não tem mais. Hoje alguns itens que já estão até proibidos de serem usados na fabricação de tintas. A maioria das fábricas está partindo 100% para a resina acrílica, resina à base de água, porque justamente pela questão do descarte das sobras. Porque a tinta ela vem armazenada numa embalagem que é coerente e conveniente com o produto, só que depois da utilização, aonde que tu lava o pincel? Aonde que você lava o rolo? Se você lava no tanque, isso aí vai para o esgoto e acaba indo para os rios e para o mar, enfim. E as fábricas pensando nisso, elas estão cada vez mais indo nessa linha do sustentável. E na questão das embalagens, sim, antigamente eram embalagens metálicas, já passaram para o plástico, e a Souvenir agora lançou umas embalagens 100% recicláveis, que são embalagens de papel. É uma grande fábrica, né? Até a gente acompanhou, tive um convite, né, da Souvenir para acompanhar o lançamento da coleção 2024 em São Paulo, alguns arquitetos do Brasil todo, e a gente vai gravar numa próxima entrevista falando sobre as tendências das cores de 2024, que a gente tem alguns xodós, né? Uhum. E é o tal do papel picado, que a gente gosta, mas aí é o papel picado, daí é o tal do elefante, aquelas coisas que todo mundo sabe. E agora houve algumas junções
né, já passando um spoiler aí, de algumas cores que ela tanto combina com o marrom quanto pro cinza. Então, pra Sim. gente foi assim, foi fantástico, né? Mas assim, só mais uma questão assim, antes de a gente falar sobre essa questão um pouco mais sobre a questão das cores, em relação ao fungo preparador, lá quando a gente fala do fungo, aqui, por a gente estar numa área litorânea, existe muitos fungos, aqueles fungo rosa, assim. Aí eu já ouvi falar assim, não, que tem que remover aquele fungo rosa aplicando água sanitária, né? E umas 3 vezes até. Qual que é o processo hoje mais moderno disso? Até porque, por exemplo, em Balneário Camboriú não pode usar esse tipo de produto que pode respingar, né? Sem falar marcas, né? Mas pode respingar nas roupas, nas peles das pessoas. Evoluiu também nesse sentido? Evoluiu, Miriam, só que isso ainda está em rota de colisão. Por exemplo, balneário, eles não aceitam o uso de cloro. Cloro. Especificamente falando, né? O cloro ativo. Eles preferem o uso de algum tipo de detergente biodegradável, certo? Que é mais caro, é mais difícil de Exato, mas esses detergentes biodegradáveis, eles não têm a mesma ação em cima desses fungos. E o que a gente está vendo é que cada vez mais essa alga vermelha está começando a tomar conta dos prédios. Por quê? Porque, como eu falei, esses detergentes biodegradáveis, eles não têm esse mesmo poder de matar o fungo, né? Porque quando você passa o lava-jato, você acaba podando o fungo, deixando ele apenas com a raiz impregnada na pintura antiga. Aí depois você pinta de novo. E normalmente esse fungo ele vem se alimentando já dessa tinta nova e crescendo cada vez mais forte. Por isso que as fábricas ainda hoje recomendam o uso do hipoclorito de sódio, do cloro. E aí, como é que fica isso, né? Porque a gente entende o lado químico, mas também tem uma cidade que não permite usar, né? Então aí fica uma incógnita aí para a gente ter a melhor eficiência em relação a essa situação, né? Como eu falei, eles ainda estão em rota de colisão, né? Porque a fábrica ela sempre faz o produto não pensando numa cidade em específico, ou num pintor em específico, ou numa loja em específico. Eles fazem um produto imaginando um processo de preparação e pintura. Por isso que eu imagino que a longo prazo vai ser desenvolvido um produto que tenha mais eficácia e que seja menos agressivo. Então a questão das 3 vezes que eu falei é para realmente tratar algo como se fosse uma pele, né? Que tem que tratar lá no fundo no caso do fungo, né? Hoje tu consegue enxergar fácil até 3 tipos de fungo, né? Um verde, um limo preto e um vermelho, né? O verde e o preto eles são mais fáceis de remover. Numa limpeza, muitas vezes, numa aplicação do cloro, ele já remove os dois. O vermelho ele é um pouco mais complicado. Muitas vezes você tem que fazer a aplicação do cloro, não fazer o hidrolavamento, fazer uma reaplicação depois de 14 dias e daí sim fazer o hidrojateamento. É só assim que você consegue realmente matar. Por quê? Porque ele tem uma sementinha envolta com um gel. E esse gel ele demora uns 14 dias para deixar a sementinha eclodir. Por isso ter esse acompanhamento técnico, para já identificar algumas possíveis manifestações patológicas e saber qual o processo melhor a seguir, né? Mas a gente sabe que vocês também estão em constante treinamentos com a equipe de mão de obra. A Ilha Tintas é forte em relação a esses treinamentos, né? Sim, a Ilha Tintas ela costuma disponibilizar todo ano treinamentos para a equipe de pinturas. Ano passado foi feito algo em torno aí a 70 eventos em todas as nossas 15 lojas. E esse ano já tem mais de 60 eventos programados, todos eles visando essa melhoria da mão de obra, esse acesso à informação, porque da mesma forma que as fábricas vão mudando a química das tintas, a formulação para melhorar, fazer um produto cada vez melhor, menos agressivo, o sistema de aplicação também muda. Então eles precisam ter essa informação para conseguir sempre estar aplicando o produto da melhor. Evoluíram também os equipamentos, né? Tem mais os equipamentos também, né? Esse próprio, quando a gente falou da pintura projetada,
é um recurso a mais, né? Que a gente vê lixas hoje que não tem mais aquela bagunça toda, né? Que já tem uma máquina específica. E aí vocês também têm as empresas que são os mais assim, vocês recomendam algumas questões de mão de obra também? Essa questão da recomendação da mão de obra, ela sempre vai ela vai deixar os pintores em rota de colisão. A gente prefere fazer indicação de 2, 3, 4 empresas para você fazer o orçamento e ver qual delas vai se enquadrar, não só na central de custos do condomínio, como também na execução da obra, né? Cada uma delas aí com o seu histórico já. E na questão dos equipamentos, sim, cada vez vem melhorando mais. Por exemplo, sistema de lixamento que você falou. Antes era sujeira, era poeira. Hoje tem o sistema lixamento zero pó, que você consegue fazer todo o lixamento do ambiente sem nada de sujeira, é zero pó realmente. Na questão da aplicação das texturas, também tem equipamento para isso. Pintura, também tem equipamento wireless para fazer pintura de residenciais e planta baixa também. Fala um pouquinho melhor sobre wireless. A pintura airless é uma tecnologia nova que já está no mercado há um bom tempo, mas agora ela vem ganhando corpo. Por quê? Porque ela aumenta e muito a produtividade do pintor. Ele consegue fazer o sistema de pintura em 1/3 do tempo, né? A questão, ele vai perder um pouco de tempo no isolamento. Mas é um equipamento? É um equipamento. Parecido com o da Projetada? Parecido com o da Projetada. Ele é um equipamento que ele succiona a tinta de uma forma, pressuriza ela dentro de uma mangueira e aplica em uma pistola. Então ela faz o mesmo serviço do rolo, só que sem marca de rolo, sem respingo. Mais rápido. E a eficiência em relação à quantidade é a mesma? Ou por ser um processo mais quase que industrializado, reduz a quantidade de produto? Não, ela vai ocupar mais ou menos a mesma quantidade de material para fechar o mesmo metro quadrado. O processo vai ser muito mais rápido. O processo vai ser muito mais rápido, sim. E aí também a gente fala de qualidade do trabalhador também, né? Não deixa de ser um EPI a mais, né? Não é nem a questão de ser EPI. Porque a gente vê os pintores, às vezes, tudo tão sujo, né? É como que eu vejo hoje. Hoje eu vejo que a gente passou por várias épocas ao longo desses 10 ou 15 anos, né? Teve a época da industrialização, teve a era da digitalização, né? E hoje nós estamos na era do cliente. Sim, então, hoje, qualidade de vida. Hoje o cliente ele tem que ser encantado de alguma forma. Então esse pintor que sempre anda sujo, de chinelo, de bermuda, camisa de time, ele não vai mais ter lugar na pintura imobiliária. Hoje o que a pintura imobiliária está pedindo é um pintor que esteja uniformizado, que esteja usando EPI, que esteja limpo, né, que mostre para o seu cliente uma imagem de um profissional, não uma imagem de um pintor. Sim. Essa é a nova tendência aí desses próximos anos. E a mecanização, ela vem empurrando esses pintores para esse nível. Elevar o patamar, né? Exato. E, Jorge, outra dúvida aqui é em relação à tinta de piso, né? E a gente viu que na arquitetura, por exemplo, é uma tendência e por os condomínios também está sendo, e quais são porque isso gera muita dúvida, né? Quando fala em tinta de piso, que é muito delicado, o piso às vezes passa carro, ou mesmo o sapato mesmo faz sujeira. Evoluiu a tinta nesse sentido? Miriam, isso gera muita dúvida, por quê? Porque muitas vezes nem o profissional que vai aplicar e nem muitas vezes o vendedor tem toda a informação que tem que ter para elucidar as dúvidas de quem está comprando. Por exemplo, hoje tem, lembrando de cabeça, pelo menos 5 formas diferentes de você pintar uma garagem de um condomínio. Você pode estar pintando com uma tinta de piso, você pode estar pintando com uma tinta de demarcação viária, que é uma tinta que tem um pouco mais de resistência ao atrito, a marcas de pneu. Você pode estar pintando com um esmalte, uma resina industrial, que ela, ao contrário da demarcação viária que fica fosca, ela fica brilhosa. Você pode estar pintando com tinta epóxi. A tinta epóxi ela é altamente... Que é mais famosa. Ela é mais famosa, só que ela é uma tinta que está perdendo lugar para a tinta PU. Porque o epóxi ele tem resistência química e física, ou seja, ele tem resistência ao calor, resistência a frio extremo, resistência a produtos químicos, por exemplo, gotejamento de gasolina, gotejamento de óleo,
só que ele não tem resistência ao sol. Se tu pega por exemplo, a parte próxima ao portão do condomínio, onde eu sempre está abrindo e pegando o sol, nessa parte o epóxi ele acaba desbotando, ele acaba ficando pálido, ele perde resistência, e é aí que está entrando a linha PU agora. Áreas de pista de Cooper, de corrida, o PU seria mais recomendado quando Exatamente. no espaço aberto? Porque o PU ele vai ter as mesmas características do epóxi, que é a resistência química e física, só que ele tem resistência UV. Então ele pode ser pintado tanto em áreas internas como em áreas externas, uma quadra poliesportiva, uma quadra de corrida, uma rampa de acesso, uma área aberta. Então ele tem muito mais aplicações. Jorge, e para a gente resumir um pouco aí, quais seriam os principais segredos que você vê de uma pintura de qualidade? A gente começou fazendo essa pergunta no início da entrevista. Miriam, eu vejo que na pintura, indiferente de qual vai ser o substrato que você vai pintar, o segredo é a preparação. Eu sempre falo que se tu der um pincel e uma tinta guache, qualquer criança pinta. Agora, fazer a preparação da forma correta, eliminar a graxa, eliminar a poeira, aplicar o fundo correto, aplicar a quantidade de demãos que o fundo muitas vezes pede, aplicar a massa correta para o substrato, se é interno, se é externo, se é madeira, se é gesso, se é um azulejo, e aplicar a tinta principalmente. Porque hoje o mercado oferece muitos produtos, uma gama muito grande de tintas. E o que eu vejo é que, muitas vezes, o síndico e mesmo o pintor, eles pegam uma tinta que é boa e eles querem fazer com que ela seja o Superman, né? E, na verdade, não é assim. Existem vários tipos de tintas, mas cada um com a sua aplicação específica, certo? Então, o ideal sempre é você solicitar o acompanhamento técnico da empresa que vai fazer a venda do produto, né? Como a Ilha Tintas tem, a questão do laudo técnico da Souvenir, né? Um condomínio um pouco maior, uma pintura maior, pode ser solicitado na loja, a gente traz a equipe técnica da Souvenir, faz toda a avaliação, faz todo o laudo de pintura, te diz todo o passo a passo que você tem que fazer para tu ter a melhor performance dos produtos que você está comprando. Muito bom, a gente gosta muito desse apoio técnico da Ilha Tintas e treinamentos, feiras, aí passando um spoiler, então vai ter feira esse ano, mas os treinamentos, quantos treinamentos? Algo em torno a 60. 60. E fiquem de olho, então, que a gente vai trazer treinamento aqui para Condocasa também, treinamentos específicos para arquitetos, para síndicos e também para mão de obra, que aí todo mundo quer aí que a gente desenvolva, apoie, né? Inclusive é um dos itens do ESG que tanto falam, né? Que são as empresas maiores apoiarem o crescimento de empresas menores. E quando a gente fala de qualidade de serviço, é isso que a gente busca trazer, né, das empresas que tragam esse treinamento aí para a gente oferecer cada vez mais, a gente tá referência aí no controle de qualidade desses serviços, né? Eu sempre falo assim, Miriam, que isso é importante não só para quem vai executar, como também para quem está contratando e que vai cobrar. Porque a pessoa que vai contratar e cobrar, ela tem que ter tanto conhecimento quanto quem vai aplicar. Que é só assim que você consegue que o aplicador faça o que tem que ser feito da melhor forma. E aí falamos de sustentabilidade, porque com produtos duráveis, o síndico não tem que se incomodar tanto, e aí a gente fala também de economia e dos nossos recursos naturais. Jorge, muito obrigada, quero te agradecer aí por estar com a gente, agradecer o convite tanto da Souvenir, da Ilha Tintas, para acompanhar tudo isso, e fica mais o convite para você estar com a gente aqui, pessoalmente, aí, trazendo esse conteúdo aí para os nossos síndicos que acompanham o Condomeeting e a Condocasa aqui de Balneário Camboriú. Eu agradeço pela oportunidade. Até mais, e não esqueçam do like aí pra gente, as dúvidas, e aí a gente convida o Jorge aí para trazer informação para vocês também. Muito obrigada.